Eu vou ser bem franco a vocês. O Arthur não é para ser titular do Botafogo. O Arthur é um excelente nome para estar no elenco. Vai ter momentos que ele vai jogar na titularidade, mas ele ainda não é o jogador que o Botafogo precisa pelo Franco. Eu acho, minha avaliação. Assim como o PK já disse aqui, não tem nada contra ele. Só acho o seguinte, ele não é um jogador para ser titular do Botafogo. Quando o Renato faz as duas alterações, logo no início da segunda etapa, quando ele saca o Vitinho, muitos estão criticando, mas o Vitinho, ele não está tendo o apoio do Arthur, por exemplo. Na minha avaliação, vi ontem, o Vitinho se lançava o ataque, mas buscando até 1-2, né? Mas o Arthur ainda, né, afunila muito para o meio. Eu acho que o Arthur deveria abrir mais, para dar opção ao Vitinho, para fazer ali um 2-1 ali em cima do lateral adversário. O Vitinho, ele se propõe a isso. O Arthur ainda não entendeu. E o Renato precisa corrigir isso, porque mais o Matheus Ponte entra com desenvoltura. E o Santi Rodrigues comprova que a entrada dele no segundo tempo faz o Savarino crescer de produção. Por quê? Porque o Savarino é um homem. É a cabeça pensante do meio-campo do Botafogo. Então os times, com a ausência do Almada, ficou fácil você fazer a marcação do Savarino. Quando você coloca o Santos, que começa a demonstrar uma personalidade, começa a se soltar, ainda está um pouco tímido, mas está começando a mostrar que tem qualidade. Aí o que acontece? A equipe adversária, ela já fica com uma responsabilidade dupla. Espera aí, eu não posso também descuidar aqui do Santos, porque senão vou ter problema. E com isso, o Savarino cresceu no jogo, o time teve uma melhor desenvoltura, o Matheus Ponte entrou sim, com personalidade no apoio, né? O time se tornou mais ofensivo, perdeu muitos gols. Vale ressaltar o Igor Jesus, deixar bem claro aqui, muitos perguntaram do Mastriani, que entrou ontem. Mastriani é um excelente nome para compor, para entrar em determinados jogos, é um centroavante oportunista, mas o Igor Jesus é 1000 anos mais jogador que ele. A gente não foi tão bem e fizemos um gol com o Igor Jesus, que hoje, quem criticou o Igor Jesus, acho que tá passando mal, né? Você não pode criticar um cara que entrega o que o Igor Jesus entrega, em relação a volume de jogo, a qualidade técnica. Não tem como criticar um cara como o Igor Jesus, pela qualidade que ele tem. Não tem como, é impossível. Mas o time tem uma mudança significativa na hora que o Patrick sai. Aí você tem o Savarino, que não fez uma boa partida, mas mesmo assim começa a entregar um pouco mais de volume. E que bom que nós tivemos o nosso Sorinho uruguaio hoje pela lateral direita, porque o Matheus Ponte fez uma partida fantástica. Não é que o Vitinho tenha feito uma partida ruim, tá? Fez uma boa partida também. Não é que o Vitinho tenha feito uma partida ruim, mas a gente tinha falado aqui numa live que o esquema tático do Botafogo com o Matheus Ponte pode dar muito certo. Porque o Ponte, ele é aquele lateral agudo, o segundo gol sai de um lateral para o outro. E 2-0 ficou barato. O jogo hoje, o Botafogo poderia ter tido uns 4, 5 aqui na equipe do Juventude e não seria assustador. Porque a gente criou, teve gol anulado. E o detalhe que foi legal hoje, que alguns jogadores importantes estavam abaixo. O Gregory, na minha opinião, em jogos que vi no estádio, foi a pior partida do Gregory hoje. Desatento na marcação, não estava dando tanto volume como a gente costuma ver o Gregory. Em contrapartida, o Marlon fez a melhor partida dele com o técnico Renato Paiva. Jogando mais de frente, armando, invertendo bolas, criando. Você teve o Cuiabano muito bem. Uma partida que foi, para mim, exatamente o oposto do que foi a partida da Libertadores, né? A gente começa muito mal no primeiro tempo e melhora no segundo. Cria muitas chances, consegue fazer 2 gols. E eu acho que ainda fica aquele gostinho de que a gente pode fazer mais se a gente melhorar ali no último terço. Senti que a gente ainda teve um pouquinho de precipitações nesses momentos. Então, acho que nem tão ao céu, nem tão ao inferno. Ganhamos, fizemos uma partida boa no segundo tempo, mas vamos com o pezinho no chão. Muitos jogadores para se elogiar. Para mim, cara, o Jair, a jogada que ele faz agora no final do segundo tempo, que quase sai um gol, porra, ali é uma jogada que a gente consegue ver o talento do menino e a personalidade que ele tem. O Marlon voltando a ser o Marlon, o Arthur chamando o jogo para ele, todo momento ele querendo a bola, ele arriscando, ele é um jogador que é muito objetivo no que ele faz, ele não faz aquela firula a mais,
Uma pena o gol dele não ter saído. O Savarino, apesar de não ter jogado bem, quando ele vai para a posição central ali, ele dá outra dinâmica no jogo do Botafogo. O Santos Rodrigues entrando e também mostrando um pouco das suas credenciais, finalizando de fora da área. Outra coisa que eu gostei de ver também no jogo de hoje, que eu cobrei no jogo contra a Laú. Então é um jogo para a gente, mais uma vez, voltar a se animar, né? Que o jogo de terça-feira seja um jogo ainda melhor. Vai ser um adversário que eu acho que vai baixar mais as linhas do que o Juventude baixou, que eu confesso que no primeiro tempo me surpreendeu um pouco o Juventude subir sua marcação, pressionar um pouco mais o Botafogo. Eu achei que o Juventude ia ficar bem atrás. Então, como o Terry falou, eu vou embora feliz hoje, vou embora esperançoso, o Botafogo vai seguir essa margem. Eu acho que é normal a gente oscilar nesse início de trabalho, como a gente oscilou contra a Universidade de Chile. Pode voltar a acontecer, provavelmente vai voltar a acontecer o Botafogo oscilar, como oscilou na própria partida de hoje. Então, vamos com calma, mas hoje, mais uma vez, o time mostrou boas credenciais, os dois laterais espetando, e aí quando você tem os dois pontas que chamam o jogo para dentro, né? Como foi no segundo tempo, o Arthur e o Santi, você tem os corredores liberados, cara. A partida do Cuiabano foi excepcional para mim. E o Ponte entrando muito bem, o Vitinho jogando bem. O Vitinho, para mim, cada vez mais à vontade no campo de ataque também, chamando mais o jogo, chegando mais a linha de fundo. Então, acho que é um jogo para a gente se animar. Acho que o começo com os dois laterais muito ofensivos deu muito espaço para o time do Juventude. E o Renato só consegue corrigir isso quando ele recua um pouco o Gregory para fazer a linha de 3, que inicialmente não estava acontecendo. Então ele consegue dar um pouquinho mais de consistência, estanca a sangria, estanca aquela pressão inicial do Juventude. O Botafogo consegue ter um pouco mais de bola e aí dá a sorte de achar o gol. O gol sai no momento em que o Botafogo não fazia por merecer o gol. Era um primeiro tempo muito ruim, como você chegou a citar, com peças importantes jogando abaixo. E aí o jogo meio que fica no banho-maria até o fim do primeiro tempo. No segundo, o Botafogo volta muito mal de novo, cochilando, acho que pior do que estava no primeiro tempo, dando ainda mais espaço, o Barbosa saindo para dar uns botes muito loucos, lembrando seus piores momentos com a camisa do Botafogo. De fato, o Jair acabou sendo importante para isso, para dar uma equilibrada, né? O Pink, o cérebro, o maluco e o sem noção e o com noção, né? O Yin e o Yang, para dar uma segurada. E com as substituições realmente tudo muda. A saída do PK promove um outro dinamismo no meio-campo do Botafogo. A entrada do Santi permite com que o Savarino faça o que fez de melhor desde o ano passado, dá alguém para dialogar com o Savarino, várias vezes no ano passado, inclusive na prancheta, né, que a gente fez na reta final da temporada. Eu dizia o quanto era importante ter o Almada para dialogar com o Savarino e o quanto o Botafogo ganhava com essa dinâmica dos dois. E o Savarino vinha tendo problemas de rendimento sem ter esse parceiro, sem ter essa escada. E o Santi conseguiu fazer isso muito bem. O Vitinho, que já tinha feito um belíssimo jogo, e para mim era um dos dois melhores do time até sair de campo. O Ponte entrou melhor do que o Vitinho, foi peça fundamental para fazer esse corredor. E aí o Botafogo conseguiu atacar com mais gente, fazendo troca rápida de passes, envolvendo a defesa do Juventude e atacando com mais jogadores lá na frente. Os laterais conseguiram chegar com um pouco mais de proteção na defesa, o quarteto de ataque funcionou um pouco mais, o fato de você ter o Savarino podendo encostar, né, você ter um quarteto ali na frente, também permitiu com que o Marlon jogasse um pouquinho mais à frente, e aí teve aquele descompasso do bom sentido, né, de ele e o Gregory não ficarem na mesma linha, que eu tinha falado esses dias, que eu acho que atrapalhava os dois, porque eles batiam cabeça. Então, com o quarteto mais à frente, o Marlon também pôde subir um pouco, e aí acho que tudo foi entrando nos eixos. De fato, o Botafogo termina o jogo com cara de 2024, fez por merecer mais do que 2-0 nesse melhor momento da partida, mas em compensação pelos maus momentos que teve no jogo, fazer mais de 2-0 acho que seria exagero também, né? O jogo não foi só um mar de rosas. Então, acho que o 2-0 acaba ficando de bom tamanho, e mais do que qualquer análise tática, que é pertinente e importante, principalmente no início de trabalho, a vitória era o que mais importava para hoje, e ela veio. Eu até fiz uma brincadeira no nosso grupo, né, em que eu falei que o Barbosa parecia que não tinha saído da cama hoje, parece que não acordou, porque o Botafogo estava muito mal no primeiro tempo, mas quem demorou mais para entrar no ritmo do jogo foi o Barbosa, e no fim acabou não fazendo uma grande partida. Concordo quando a gente fala que da dupla, o Jair foi o melhor, mas no meu destaque aqui com vocês eu quero trazer esse segundo tempo do Botafogo, quando o Renato Paiva coloca o Santi Rodrigues. Porque é nesse momento
que a dinâmica do jogo muda. É nesse momento em que o Igor Jesus, mesmo sendo o melhor jogador em campo, no geral, mas é nesse momento que o novo dinamismo do Botafogo toma para si o protagonismo. E esse protagonismo que o Botafogo ganha com esse novo dinamismo é a entrada do Santi Rodrigues no lugar do Patrick de Paula. E eu não estou dizendo que o Patrick de Paula jogou mal. Pelo contrário, eu não acho que ele jogou mal. Eu acho que ele fez a partida que é dele, a partida que é do DNA dele. Mas o Botafogo precisava de algo mais. E o Santi Rodrigues trouxe esse algo mais. E por que eu falo que esse dinamismo tem a voz, tem o nome do Santi Rodrigues? Porque quando ele entra no jogo, o Savarino meio que consegue aquele respiro. Nossa, finalmente, tem alguém para conversar comigo. Porque se era o Igor Jesus sozinho no ataque, era o Savarino sozinho no meio de campo, tendo que negociar alguma jogada com alguém e ninguém conseguia fazer essa negociação.